Boa noite para vocês, para todo mundo. Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Boa noite para todo mundo. Vamos aqui compartilhar os links da live lá nos grupos de WhatsApp. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, tema do direito à educação. Então, como conseguir uma boa educação? Quais são os direitos que eu tenho relativos à educação? Vamos comentar a lei que foi aprovada essa semana sobre o direito da pessoa com TDAH de ter o direito da pessoa ao professor auxiliar, e vou aqui comentar também como conseguir um professor auxiliar sem cometer erros, sem cometer falhas, porque é muito comum aí o pessoal fazer a solicitação do pedido do professor auxiliar e cometer algumas falhas, alguns equívocos. Então eu vou ensinar aqui o que vocês precisam fazer para não cometer equívocos. Vamos lá colocar aqui. Vou colocar para o pessoal primeiro aqui, compartilhar a live. Não, o pessoal fala que eu não avisei, né? Eu sou o verdadeiro pai, eu literalmente pego na mão. Estamos ao vivo na live. Quer fazer alguma pergunta? Pergunta sobre o direito do PCB. Você que está chegando aí, dá aquele like gostoso, compartilha a live. Eu só estou compartilhando aqui nos grupos de WhatsApp e a gente já começa, tá? Sobre o direito do PCD. Só chegar. Só chegar. Bom, bora lá, né, galera? Então, a gente vai falar hoje sobre o direito à educação e de um ponto de vista que está muito aí em voga, que é o direito ao professor auxiliar. Para a gente aí, para Fernanda, para as meninas aí que estão chegando, pessoal que está chegando, que é principalmente o direito ao professor auxiliar, ao tipo de educação específica para o filho, né? Principalmente para aqueles que têm filho ou são pessoas com DI ou pessoas com deficiência neuropsicológicas, né? Então a gente vai falar bastante nisso, porque a educação específica, eu vou falar inclusive o que diz a Lei Brasileira de Inclusão, para vocês entenderem como é qualitativo e muito bom a LBI. Se nós soubermos utilizarmos a LBI, qualquer um de nós aqui, principalmente pais e mães, conseguimos aí dar uma boa educação para qualquer filho, tá? Então vamos lá. Então eu vou comentar todos esses pontos, depois eu respondo as perguntas do pessoal, tá bom? Vou abrir até vocês aqui no computador para eu não perder nenhuma pergunta. Boa noite ao Adriano, boa noite ao pessoal que está chegando. Então quem estiver chegando aí, dá aquele like, compartilha, comenta. Eu quero saber aí quais são as dificuldades que você tem. Se você é deficiente, qual é a dificuldade que você tem para estudar? Você fez faculdade, estudou, tem alguma dificuldade? Se você é mãe ou pai de pessoa com deficiência, quais as dificuldades que você tem aí na área da educação? Comenta aí. Bom, a educação, ela é um direito garantido pela Constituição, lá no artigo 5º da lei da Constituição Federal. Mas a LBI, como é a nossa Constituição, a lei Brasileira de Inclusão é a nossa Constituição, a Constituição da pessoa com deficiência, da pessoa com mobilidade reduzida. Do artigo 27 ao 30, ela só trata de conceitos relacionados ao direito à educação. Partindo do princípio que todos nós, pelo artigo 5º da Constituição, todos nós temos direito de ter uma qualidade de educação
isonômica, tá bom? A gente precisa partir desse pressuposto. Então, como é que a gente vai conseguir ter uma qualidade isonômica de educação se nós, pessoas com deficiência, cada um às vezes temos características diferentes, necessidades diferentes, né? Desde tem uma característica, muitas vezes, a pessoa que de repente tem é deficiente visual tem outra necessidade, a pessoa que é deficiente física tem outra necessidade, às vezes a pessoa que é deficiente auditiva tem outra necessidade. Como é que a gente faz para exercer esse direito de fato, tá? Aqui eu quero que vocês peguem papel e caneta, porque isso aqui que eu vou falar para vocês é essencial, é condição zero, tá? Isso vai valer tanto para a condição do trabalho, da educação, quanto para exigir um profissional que acompanhe o seu filho, caso haja necessidade, tá? Primeiro eu vou falar uns pontos aqui. Toda pessoa com deficiência tem direito a frequentar uma escola, seja ela regular ou especializada. Ponto 1. Toda pessoa com deficiência tem direito a frequentar faculdades, e nós inclusive temos cotas em faculdades, tá bom? Se você quiser fazer uma faculdade aí, eu posso solicitar cota? Pode, você pode fazer vestibular e solicitar cota. Toda pessoa com deficiência tem direito a um profissional, não é professor, tá, gente? É a um profissional que supra as necessidades relacionadas à educação dela. Na verdade, eu quero pegar o gancho dessa live para vocês com relação a isso. Por quê? Porque aqui entra no que a gente vem falando aí com relação a tudo que nós vemos falando durante tudo que eu falo no Adequando. A importância da qualidade do documento que você tem em mãos, tá? Quando você vai solicitar, seja você maior, pessoa com deficiência, você pai ou mãe de pessoa com deficiência ou não, você precisa ter 2 documentos que são essenciais para você exigir o profissional de apoio, seja ele um professor, seja ele um terapeuta ocupacional, ou seja ele só um apoio mesmo em termos de convivência social, tá bom? Eu não gosto daquela coisa meio de auxiliar, tá bom? Uma pessoa ali para convivência, no convívio social da criança. O que você precisa? Você precisa de um laudo médico, o laudo da pessoa com deficiência precisa ser muito bem caracterizado. Como assim? Qual é a patologia da pessoa? Quais são as necessidades dela com relação à educação, né? Então, por exemplo, eu estava discutindo isso esses dias. Qual é a necessidade, por exemplo, de um autista, né? Alguns autistas vão ter dificuldade na fala, outros vão ter dificuldade na socialização. Precisa estar muito bem caracterizado qual é a necessidade dele dentro do ambiente escolar, tá bom? Porque, senão, o que vai acontecer? É o que tem acontecido muito por aí. Vocês vão ter profissionais designados para acompanhar crianças ou pessoas adultas em faculdades e tal, que não são capazes de atender à necessidade da pessoa com deficiência, seja ela menor ou maior, não importa, tá bom? Não importa. E como é que você faz isso? Você tem o laudo médico caracterizando a necessidade, ligando a patologia, e uma outra coisa que eu falo para vocês, que é muito importante, é a condição de você ter um laudo técnico de um profissional ou um neuropedagogo ou um psicopedagogo. Por quê? Porque o neuropedagogo ou psicopedagogo, que não é a mesma coisa que o seu médico que acompanha as necessidades patológicas da pessoa com deficiência, vai designar com clareza o que precisa para essa pessoa PCD para facilitar e deixar de uma forma exponencial a qualidade da pessoa com deficiência, entendeu? Então, muito importante você ter esses 2 pontos, porque a Lei Brasileira de Inclusão diz que não pode haver a negativa do profissional. E tem outra coisa que eu até estava falando eu estava atendendo uma pessoa essa semana e eu estava falando.
é muito importante que fale a necessidade para ver que seja diferente. Então, por exemplo, se eu tenho um filho que tem DI, deficiência intelectual, e ele precisa de um atendimento de uma terapeuta, uma fonoaudióloga especializada em educação, a escola ou o meio público vai ter que disponibilizar a fonoaudióloga para ficar com ele. A escola também. Se eu tenho um autista, eu estou dando exemplos, tá? Com dificuldade na aprendizagem, por exemplo, coloquial, ou seja, na fala ou na escrita, eu preciso de um outro tipo de profissional. Não pode ser o mesmo profissional que cuide dessas duas crianças. Elas podem conviver no mesmo ambiente, mas não podem ser o mesmo profissional. E quem que vai dizer como é que você exige o profissional X ou o profissional Y? É colocando isso no papel em termos ou de um relatório técnico ou de um laudo técnico. Senão, ou a escola pública ou a escola particular vai apenas designar alguém ali de uma forma muito simplista para acompanhar a pessoa com deficiência, tá bom? Então é muito importante que vocês façam essa condição, que vocês tenham tanto um profissional, um laudo médico, que é do médico que acompanha a pessoa com deficiência, quanto o laudo um laudo técnico, um relatório técnico de um neuropedagogo ou um psicopedagogo. Ah, Thiago, aonde eu vou exigir isso? Bom, se você estiver em escola pública, você vai direto na Secretaria de Educação, você não vai na direção da escola. Você tem que exigir o profissional na Secretaria de Educação. Você vai chegar lá e vai falar: olha, meu filho ou eu preciso disso daqui. Ou na faculdade, você vai chegar e falar: olha, a faculdade, por exemplo, eu fiz faculdade pública, lá antes de eu entrar, fizeram uma entrevista comigo, falaram assim: Thiago, você vai precisar de algum acompanhamento? Que tipo de acompanhamento? Você tem alguma dificuldade? Normalmente nas faculdades públicas, tem um setor que acompanha, então você pode exigir isso. Olha, eu preciso de um profissional assim, minhas limitações são essas e eu preciso disso. Se a escola for particular, você deve ir na direção pedagógica, tá bom? Não pode ser, tem que ir direto na direção pedagógica. Algumas coisas que não pode acontecer, porque eu vejo aí muita gente chega para mim e pergunta: pode haver discriminação, ou seja, não haver a matrícula por conta da pessoa com deficiência? Não. Pode haver acréscimo do valor da mensalidade por conta que a pessoa é com deficiência? Não. Pode haver exigência de horário sem justificativa técnica? Também não, tá? Se não houver justificativa técnica, a escola não pode haver um remanejo de horário sem justificativa técnica, tá bom? Gente, boa noite aí quem tá chegando. Eu vou expor o assunto, depois eu respondo as perguntas com maior carinho, com atenção. Então, é muito importante que todos façam isso, tá bom? Com relação eu acho que eu já falei tudo, eu acho que não temos mais que falar a respeito do direito à pessoa com educação. Vamos falar um pouco agora, porque saiu, muita gente me mandou perguntando o que eu achava da lei da imposição da pessoa com TDAH ter o direito ao professor auxiliar. Eu acho a lei ela tem uma boa, ela é de um bom, a ideia é boa, porém ela é redundante, tá, gente? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela já diz que qualquer pessoa, seja ela com TDAH, seja ela com DI, seja ela com deficiência física, seja ela com autismo, seja ela com EPI, que é epilepsia, seja ela com a condição surda, muda, cega, seja ela a condição que for, a pessoa tem o direito ao profissional de apoio.
A questão é o seguinte, a lei é falha porque ela não diz como é que você caracteriza essa condição, tá bom? Então, a lei brasileira de inclusão, quando vocês forem se apoiarem, a melhor forma de se apoiar não é uma lei feita assim, foi feita meio nas coxas a lei, que saiu recentemente, foi publicada na quinta-feira. A lei brasileira de inclusão diz que se você tiver justificativa clínica e técnica, não pode haver a negativa do profissional de apoio, tá bom? É muito importante que vocês saibam que para ter o direito ao profissional de apoio, vocês têm que ter duas coisas: justificativa clínica, que é a médica, e justificativa técnica, que é a pedagógica. Então é muito importante que vocês tenham um laudo médico e um relatório pedagógico. Quem é que vai dar o laudo pedagógico? O neuropedagogo ou a psicopedagoga, tanto faz, tá bom? É ele que vai relatar quais são as necessidades com relação à condição da educação. Bom, o Leonardo aqui pagou, eu vou começar a responder as perguntas. O Leonardo perguntou aqui sobre as questões das faculdades de cotas públicas, tá bom? Bom, Leonardo, você tem que fazer faculdade, não, você tem que prestar o Enem. Prestando o Enem, no SISU tem lá as cotas, tá bom? Você lá vai riscar qual é a sua cota. No Enem, inclusive, tá? Fica a dica aí para pessoa com deficiência, pessoa PCD, seja ela um DI ou não, já tem lá, a gente não paga, tá bom? A inscrição. Ah, Thiago, eu não tenho dinheiro para fazer a inscrição. Não precisa, tá? Para pessoa com deficiência, para a pessoa que está ali no CAD único, não paga a inscrição. Então você já começa aí na vantagem. Eu sempre falo que eu ensino vocês que em algum momento ser pessoa com deficiência tem que ter vantagem. Então a gente tem ali a vantagem. Aí você vai fazer a seleção da cota depois, tá, Leonardo? Hoje em dia é depois. Depois que você faz o Enem, você seleciona ali a cota que você, o tipo de vaga que você está concorrendo, tá bom? E é muito importante que esse negócio das faculdades públicas, porque eu passei por isso, tá bom? Sobra vaga, tá? A gente tem que estimular aí a pessoa com deficiência, o PCD, a ir para a faculdade, porque sobra vaga para nós. Muitas faculdades não preenchem as vagas que a gente tem. Bom, vamos aqui. O Adriano aqui tem um filho autista de 4 anos, mora numa cidadezinha no interior do Rio de Janeiro e as escolas aqui não possuem professores auxiliares. Qual é a documentação necessária para exigir? Então, Adriano, são 2, tá bom? É o laudo médico, tá? Ou seja, da pessoa, do neuro que acompanha a sua filha, né? Não, filho, perdão, o seu filho. E, de preferência, que você tenha um relatório técnico de um neuropedagogo ou um psicopedagogo. Aí a escola não pode, de hipótese alguma, deixar de negar, tá? Se ela for pública, você vai direto na Secretaria de Educação com o laudo, com o relatório, que eles são obrigados a colocar o profissional para auxiliar o seu filho, tá bom? A J. Fernanda aqui está falando para mim: designar uma cuidadora sem conhecimentos básicos para acolher meu filho autista não verbal. Exatamente, é isso que eu estou falando. É esse o medo. A Fernanda aqui tá descrevendo qual é o medo meu quando as pessoas colocam ali que o ponto é só o CID, né? Não verbal. É muito difícil, consigo acesso pelo SUS, o atendimento com a neuropedagoga ou psicopedagoga que possua avaliar e prescrever um filho. A fim que consigo esse direito para o meu filho? Grata. Claro que consegue. Se você tiver ali a avaliação de um neuro ou psicopedagogo que descreva a necessidade pedagógica do seu filho, de um profissional de apoio, a escola é sim obrigada, J. Fernanda, a observar o profissional. Adriano, a escola é particular, então basta ali você ir na direção pedagógica, tá bom? Na direção pedagógica que eles são obrigados. E não aceitem, como muita gente veio falar para mim, Thiago, e aí no Rio, o Adriano,
É da onde eu tenho as mais reclamações, entendeu? Muita gente aí, tem muita escola querendo cobrar mais sobre isso. Não aceite, tá bom? Então, se a sua escola aí ele querer dar uma de João sem braço falando que, não tenho dinheiro, tem que colocar, a lei obriga, tá bom? A lei obriga e não pode cobrar mais. Então, Leonardo, poder exercer atividade militar, você pode. Só que você vai estar ali correndo o risco de ser cortado como todo mundo. Eu, por exemplo, fui pro alistamento, eu fui cortado porque eu sou maneta. Né? Não é porque eu sou deficiente, eu sou maneta. Até perguntaram para mim, a gente pode, ô Leonardo, porque foi isso, foi me colocado como uma opção de ir para outras áreas militares, tá? De inteligência, de estudo educacional, mas poder pode, e é muito legal porque eles dão atenção bacana. E ó que eu faço vai fazer 20 anos que eu fiz o alistamento. Agora então deve estar melhor ainda o atendimento. Adriano, se a escola estiver negando, seja muito simples, peça uma declaração por escrito, por que eles estão negando, tá bom? Peça, fala assim, tranquilamente, não quer? Tudo bem, então você dá escrito para mim, por que você está negando, tá? Aí você pega essa declaração por escrito, faz um BO e entra no Ministério Público que rapidinho, inclusive se você quiser, você me chama, a gente te ajuda, rapidinho, rapidinho, eles vão ter que dar um jeito de te atender, porque isso é discriminação. O que a sua escola está fazendo com seu filho é discriminação, tá bom? Não, não pode, tá, J. Fernanda? Não pode trocar assim o cuidador sem aviso prévio, tá bom? É bem legal assim essa interlocução entre pais e escola já deve ser feita de forma normal, seja ela a criança que for, a pessoa que for. Se tratando de uma pessoa de um PCD, então essa interlocução deve ser mais proativa ainda, né? É importante porque o vínculo com a criança, seja a criança que for, é muito importante para o desenvolvimento educacional da criança, seja ela que for, tá? Eu não estou colocando aqui PCD ou não. O vínculo da criança com a condição da educação ali, com o profissional de educação é muito importante. Então, às vezes, você arrancar um profissional ali que a criança está acostumada, não é bom para a criança. Então, assim, é bom haver uma interlocução aí, uma conversa. Às vezes o profissional vai embora, às vezes o profissional não pode. Então, assim, é muito importante que haja a interlocução, tá? Adriana, eles não podem negar, porque a lei diz que não pode negar. Não tem essa de eu querer ou não querer. Se não quer, pede por escrito, porque a negação por escrito, você vai ver que se você pedir por escrito, vá calmo, fala assim, não quer, tudo bem, vá calmo, não brigue, fala assim, só que você vai me dar essa declaração por escrito, você vai assinar aqui que você não quer, tudo bem. Aí você vai ver como é que em 5 minutos eles arranjam, porque ninguém quer dar declaração por escrito que não quer cumprir a lei, entendeu? Falar que não quer é simples, agora você fala assim, então tá bom, então você faz uma declaração, me diz o motivo, carimba que tá tudo certo. E aí você faz um BO, porque aí eles estão fazendo duas coisas, estão sendo discriminadores e estão desrespeitando a lei no sentido da educação, tá bom? Eu vou pegar agora, já que eu respondi as perguntas de vocês aqui, eu vou pegar aqui as perguntas da semana que o pessoal manda aqui nos grupos de WhatsApp para eu responder. Aliás, hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né, gente? Vamos lembrar que o direito da pessoa com deficiência é um direito constitucional. A gente não está aqui ensinando vocês a usufruírem do direito porque a gente é bacana. O direito de vocês é uma condição irrevogável. Vocês têm direito a. Então, fiquem atentos, porque lembre-se, no dia 15 a gente vai ter um workshop dentro de um webinário, que eu vou ensinar todos os passos, passo a passo, para como vocês conseguirem todos os direitos de vocês, sem erro nenhum, tá? Só que só vai conseguir
participar do webinário, quem tiver lá nos nossos grupos de WhatsApp. Quem não está nos nossos grupos de WhatsApp aí, corre lá, porque depois eu não quero ver ninguém reclamando. Ah, Thiago, vai pagar alguma coisa para participar? Não, a única exigência, não precisa de e-mail? Não, a única exigência é estar lá nos grupos de WhatsApp. Bom, galera, quem está chegando aí, pode fazer a pergunta, seja ela o assunto que for, se for dentro do direito da pessoa com deficiência, eu respondo com o maior carinho, com o maior amor. Dá aquele like, compartilha a live, porque aqui o Adequando também depende aí da ajuda de vocês para melhorar, alcançar mais gente. Bom, vamos lá. Ah, eu recebi uma pergunta essa semana que eu achei muito interessante. Um rapaz me mandou uma pergunta no Instagram, Júnior. Ele queria saber a diferença de CID para CIF, tá? O que é CID e o que é CIF, tá? CID é a Classificação Internacional de Patologia. O que é CIF? Classificação Internacional da Condição Funcional, tá? Hoje nós, pessoas com deficiência, a deficiência no Brasil é classificada pela CIF. Por que eu falo para vocês que CID não importa mais? Porque a CIF, a Condição Funcional, é a limitação funcional que nos impõe a deficiência. Então depende das características biológicas que interferem também as características do meio. Então, muitas vezes existem as deficiências neuropsicológicas. Autismo é uma doença, é uma deficiência neuropsicológica. Dependendo do grau, depressão é uma deficiência neuropsicológica. Dependendo do grau, ansiedade pode ser uma doença neuropsicológica. Então, tomem cuidado aí, porque CID não define deficiência mais hoje no Brasil, tá? O que define hoje deficiência é o que as barreiras que a sua vida e a sociedade como condição total impõe para você, tá bom? Vamos ver aqui de perguntas aqui. O Gesualdo, me fizeram uma pergunta hoje, o Vale Gás. O Vale Gás é pago para todo mundo? Como é que é pago o Vale Gás? Bom, o Vale Gás, gente, é o seguinte, o Vale Gás ainda não foi sancionado pelo governo, tá? Gente, eu fiz uma pesquisa, falei que eu ia falar do Auxílio Brasil, eu não falei do Auxílio Brasil ainda, porque ele não foi sancionado ainda, tá? Assim que ele for sancionado, que tiver todas as regras bonitinho, que não for para lá, para cá, para cima e para baixo, mude as regras, eu prometo para vocês que eu vou falar, tá? O Vale Gás está hoje designado aos estados, tá? Qual que é o critério para ser pago o Vale Gás? Você que quer o Vale Gás aí, porque fizeram a pergunta para mim hoje. O critério é estar no CAD único, tá bom? Você está lá no CAD único, você tem direito ao Vale Gás. Onde você vai receber? Você vai receber ali pela conta do Bolsa Família, tá bom? Vai chegar ali o valor do Vale Gás pela Bolsa Família. Mas por enquanto o Vale Gás não é federal, ele é um direito estadual. Então vai ter alguns estados que vão ter outros estados que não tem. Quem tá chegando aí pode fazer a pergunta, tá, gente? Pode perguntar aqui que a gente tá aqui para responder. A Ana Paula fez uma pergunta aqui que eu gostei, eu vou replicar ela. A Ana Paula fez assim, ó, eu fui fazer um cadastro para pedir a hidro pro meu filho e eles não colocaram ali, não atenderam a minha solicitação. Tem outro lugar que eu possa exigir o tratamento? Tem, tá? Qualquer tipo de tratamento, seja ele clínico ou fisioterápico, ou qualquer tipo de insumo que você vai pedir com relação à saúde, vá direto na Secretaria de Saúde do seu município. Porque não é no posto de saúde que você tem que ir, tá bom? Ah, que legal, Fernanda. Aí eu gostaria do seu depoimento. Depois me chama lá no inbox, lá no PV, lá. Eu sei que você deve estar nos grupos de WhatsApp. Me chama lá, que eu gostaria muito que você desse esse depoimento para nós. Agradeço muito. Aliás, a gente aqui no Adequando, a gente está
A nossa identidade zero é ensinar vocês a utilizarem o direito de vocês sem perder tempo com burocracia, sem perder tempo com terceiros, gastando dinheiro com terceiros. Então você aí que está chegando, não se esqueça, dia 15 do 12, a gente vai ter um workshop dentro de um webinário que, para você conseguir todos os seus direitos, conseguir saber o que você precisa, o passo a passo, para não errar em nenhum pedido. Eu pedi eu errei, eu não consegui a isenção do carro, eu não consegui o meu BPC, eu não consegui a isenção de IPTU. Vem com a gente que dia 15 você vai aprender. Tiago, como é que eu faço? Preciso cadastrar? Preciso pagar alguma coisa? Não, é de graça. Só lá colar lá nos grupos de WhatsApp, tá bom? É bem fácil, bem simples, tá bom? Bom, galera, deixa eu pegar outra pergunta aqui, enquanto eu vejo vocês falando aqui. O pessoal está perguntando assim, hoje teve uma discussão aqui um dos grupos do WhatsApp do Adequando, que são alguns. Quem recebe BPC vai receber o Vale Gás? Vai, tá bom? Tá no Bolsa Família, vai receber ali o Vale Gás, tá bom? Pode ficar tranquilo, porque o gás ali tá muito caro, até eu gostaria de receber o Vale Gás, até eu tô com inveja aí de quem pode receber esse Vale Gás, porque pelo amor de Deus, hoje em dia, aliás, eu falo para vocês, o que vocês fazem de diminuir custo, aliás, aqui, levanta a mão aí, quem baixou a planilha lá que eu mostrei para vocês, quanto vocês podem diminuir só usando, quanto vocês podem diminuir de custo, só utilizando o direito de vocês que eu mandei lá nos grupos aí. Alguém aqui na live baixou a planilha e fez? O que achou? Alguém viu meus custos? Alguém ficou meio abismado? O que vocês acharam? Comenta aí. O pessoal tá querendo que eu fale aqui para comentar de novo sobre a lei TDAH. Eu vou comentar. Bom, a lei TDAH é a mesma coisa que a gente falou aqui da educação, né? Inclusive foram vocês que votaram. Eu acho positivo? Eu acho positivo. É redundante a lei, né? Porque o Brasil adora fazer leis redundantes, né? Aí vem um chato igual eu e fala que a lei é redundante. É redundante? Vai ter... ela é só para inglês ver? Ela é só para inglês ver. Resolveria explicando a LBI para as pessoas, ensinando as pessoas a utilizarem a LBI e falarem que o problema não é a lei, o problema é a falta de documentação, a falta de um documento claro e objetivo para conseguir o acesso ao professor auxiliar? Mas tá lá, fizeram ali, fizeram um lobby ali, né? Então, tudo bem, não tem problema, não tem nada contra a lei, não. Eu só acho que as pessoas têm que aprenderem a utilizarem as leis. A gente não precisa, né? Eu sempre falo uma coisa assim, a gente não precisa de mais leis. A pessoa com deficiência, então, a gente não precisa. Outro dia me mandaram um textão falando, Tiago, a gente não tem lei. Eu falei, como assim a gente não tem lei? A gente tem uma belíssima lei. A Lei Brasileira de Inclusão é belíssima. Ela atende a quase 50 milhões de pessoas, gente. A Lei Brasileira de Inclusão, se a gente fizer um recorte, ela atende a 50 milhões de pessoas no Brasil. Ela atende idoso, obeso, gestante, lactante, deficiente físico, deficiente visual, deficiente intelectual, autismo, TDAH, deficiências neuropsíquicas, que dependendo do grau da ansiedade, da depressão. Então, assim, a gente precisa só aprender a utilizar o direito nosso. O Adriano está perguntando assim, além da live, o evento vai durar uma semana, Adriano. Pode ter certeza que a gente vai ter aí muita novidade para vocês vão gostar bastante. Não perde não, vocês vão gostar bastante. A gente vai falar bastante ali, e aí de Cuiabá ali você vai ver que sem erro você vai conseguir todos os seus direitos. Deixa eu pegar aqui uma pergunta de outros grupos. Tiago, aqui. A Olinda perguntando.
Tiago, como é que eu consigo fraldas para o meu filho? Eu tenho direito? Meu filho é autista, eu tenho direito? Tem, tá? Como é que consegue fralda? Fralda entra em questão de insumo, tá? Fralda e insumos você consegue de duas formas, mas fralda especificamente, você consegue de duas formas, tá? Você consegue pela farmácia popular, tá bom? Que você consegue ali, a farmácia popular é de graça? Não. O que estabelece a lei com relação à farmácia popular? Ela tem um desconto de 60% a 90%, tá? Então, assim, o desconto tem que ser mínimo de 60% e o máximo de 90%. O que você precisa pegar na farmácia popular? Eu vou ensinar a pegar de graça também, mas na farmácia popular, você precisa ali pedir para o seu médico preencher um formulário das necessidades, tá bom? O porquê da farmácia, o porquê da necessidade da fralda, o porquê da necessidade, a quantidade, tá bom? E levar na farmácia popular e você retira a fralda. Ah, Thiago, eu não tenho dinheiro nem para pagar 10% da fralda. Onde eu pego? Bom, você vai pegar esse mesmo formulário que você consegue, tá bom? E vai pedir para o seu médico transcrever a necessidade. Então vamos dar um exemplo bem prático aqui para vocês entenderem. Eu vou até tirar dessa questão. Vamos pegar uma pessoa acamada. Ela precisa ali de fralda. O que é essencial para você conseguir o insumo? É o detalhamento. Então, por exemplo, a pessoa teve um AVC, ela é acamada, tá bom? Precisa colocar lá a patologia, o CID, a necessidade e a quantidade, tá bom? Porque o órgão público, ele oferta para você o insumo, porém ele precisa saber da quantidade. Então não adianta falar assim, eu preciso de fralda. Eu também preciso, né? Várias outras pessoas, mas a quantidade, isso é uma coisa recorrente no erro quando você vai pedir algum tipo de insumo. Então precisa da quantidade. Então, por exemplo, vamos pegar a fralda como exemplo. Eu faço 3 vezes necessidade ao dia, eu troco 3 vezes a fralda, 3 vezes 30 é 180, precisa estar lá, 180 ao mês, é como se fosse pedir remédio, precisa da quantidade específica, tá? Em alguns lugares, eles dão só para um mês, tá bom? Outros lugares, eu já estou sabendo, tem outras cidades, outros lugares que dão para 2 meses, então é sempre a quantidade para no mínimo um mês. E tem que colocar lá que o uso é contínuo, tá? Então coloca lá, é igual remédio, é como se fosse um receituário médico, tem que colocar uso contínuo, tá bom? Então, porque aí você não precisa renovar o pedido, você só vai com aquele pedido mesmo e pega. É melhor você pedir assim do que ter que ficar dependendo aí da boa vontade dos outros, tá bom, gente? Vamos aí aprender a utilizar. E o custo é 0, tá bom? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Quem tiver aqui, se quiser fazer pergunta, pode fazer, tá, gente? Não tenham vergonha, não. Eu sou feio, mas eu não mordo ninguém, não. Podem fazer as perguntas aí. Eu vou trazer uma questão aqui que o André Freitas trouxe para mim essa semana, que eu acho que é importante, tá? Ele trouxe uma questão do BPC para a mãe que para de trabalhar e quer solicitar o BPC, tá bom? Isso é válido a criança pedir um BPC e a mãe, como mãe cuidadora, solicitar um BPC, tá bom? O que diz a lei, tá? A lei hoje, em vigor hoje. Hoje não é possível isso. Mas tem meios, tá? É que a gente não conhece a lei. A mãe consegue solicitar mais um benefício porque ela não consegue cuidar da criança. Ela tem que despender tempo com a criança. Você pode pedir aposentadoria, se você quiser, de forma compulsória. Isso quer dizer que você vai ter aí, literalmente, 2 BPCs, porque são 2 salários mínimos, o BPC e o salário mínimo da criança. Porém, em janeiro, entre as regras novas, tá bom? Isso quer dizer o quê? As regras novas já prevêem um auxílio para a mãe, que aí em uma casa, em um grupo familiar hoje, só pode pedir um BPC por grupo familiar. A partir de janeiro, que entre as novas regras do BPC, vai poder mais de um BPC por família. Então, por exemplo,
um idoso e um deficiente, 2 idosos, 2 deficientes, vão poder pedir BPC e não vai contar ali no corte de renda, tá bom, gente? É muito importante que vocês saibam isso. Então, tem como você pedir um benefício para você, a lei permite isso, só que muita gente não sabe. Ah, Thiago, eu tô ali há 10 anos cuidando do meu filho e eu não consigo trabalhar porque eu tenho que ter atenção total a ele. Eu consigo um benefício? Consegue, você consegue a aposentadoria compulsória, basta você apresentar o respaldo técnico. E o que é o respaldo técnico? A justificativa. Eu não consigo trabalhar porque meu filho toma esse tempo. Quem dá esse respaldo técnico, obviamente, é o médico. A Juliana chegou aqui, eu vou responder a Juliana, depois eu vou dar boa noite para vocês, quem já deu 40 minutos de live hoje. Boa noite, quem tem que dar o relatório para pegar as fraldas é mesmo o médico que deu o laudo da deficiência. Exemplo, eu tenho 2 filhas, o autista, é isso aí, exatamente. E tem que ter lá a quantidade de fraldas, tá certo? Senão vai voltar para casa frustrado sem as fraldas. É importantíssimo que vocês façam. Eu ensino aqui para vocês, mais importante, vocês precisam lá de 4 coisas para conseguir o direito de vocês. Saber quem são vocês, saber o direito de vocês, qual é a documentação certa e onde ir para não ter frustração. Sabendo esses quatro pontos, você consegue qualquer direito dentro da LBI, tá bom? Ah, gente, eu vou comentar uma coisa que me mandaram. Hoje eu fui ao hospital, eu tive que cuidar da minha saúde também, porque eu também usufruo dos meus direitos igual vocês, né? Porque também preciso. Aí comentaram, hoje estavam comentando, as pessoas que me atenderam são pessoas próximas, aí me comentaram que perguntaram para mim se pai e mãe de pessoa com autista tem direito à isenção ao carro, tá? A questão do direito ao carro, gente, para o autista, eu vou fazer esse parênteses, vocês têm que tomar muito cuidado, porque existe o direito, mas o direito é para pessoas com deficiência, tá? O direito da pessoa com deficiência é sempre relativo à pessoa com deficiência, vai atender a necessidade da pessoa com deficiência. Então tomem muito cuidado aí para não ver propaganda e às vezes você pagar um profissional, gastar todo o seu dinheiro e depois se frustrar a receber ou não, tá? É sempre relativo à pessoa com deficiência. Eu sempre falo isso para você. Se a pessoa com deficiência precisa, ela tem direito, tá bom? Tiago, eu sou enfermeiro, funcionário público e tenho duas matrículas no mesmo órgão. Como funciona a questão da redução da carga horária? Tem que ser para os 2 vínculos? Bom, a questão da carga horária, Adriano, na verdade você como um funcionário público, basta você preencher ali um formulário, normalmente tem um formulário padrão, que você preenche as necessidades das cargas horárias, você pode inclusive fazer ele, flexibilização de carga horária, você pode. Isso previsto na lei de forma geral, tá? Isso aí não é só para o Adriano, isso aí para todo mundo, tá bom? Você pode fazer flexibilização da carga horária, você pode ir junto com o seu filho em qualquer tipo de tratamento, seja ele contínuo ou não, tá bom? E sem redução na carga horária. O que você precisa, e o que eu falo para todo mundo, com relação a essa questão da carga horária, inclusive se você quiser fazer a questão do home office, é que hoje a gente está em home office por conta da Covid, mas imaginem que vocês precisem ficar em home office para a questão da criança. Se sua atividade fim puder ficar em home office, você também tem esse direito, tá, gente? Então, mas como vocês fazem? Vocês peçam ali um relatório médico justificando a necessidade tanto do tratamento intermitente quanto do acompanhamento e façam uma boa interlocução com o chefe de vocês, porque ele é obrigado. Ele é obrigado, mas você também é obrigado a cumprir a carga horária
de trabalho. Então vocês vão ter que entrar aí num acordo, mesmo que você se ausente uma semana do trabalho, que é seu direito, você vai ter que arranjar um jeito de cumprir esse tempo. A lei não prevê que você fica isento de cumprir a carga horária. Então você tem que conversar ali com o seu patrão para que haja uma flexibilização de como vocês vão cumprir essa carga horária, tá bom? Se o seu patrão achar que você não precisa cumprir, tudo bem, mas eu estou falando a condição fria da lei. Se ele quiser exigir, então é melhor ali vocês terem a interlocução bacana. Bom, gente, eu acho que por hoje foi só. Não se esqueçam lá, quem não está lá nos nossos grupos de WhatsApp, corre para lá, compartilha as lives, compartilha os conteúdos do Adequando, que para nós é muito importante, para mim é muito importante, eu faço com muito carinho, com muita atenção para todos vocês, tá bom? Eu espero vocês lá nos grupos de WhatsApp. Me perdoem hoje, porque eu tive que me ausentar, fiquei meio grogue o dia inteiro, então só fiquei melhor no meio da tarde, mas a gente continua aí na mesma batida, tá bom? Boa noite para todo mundo, se cuidem, não esqueçam, ainda estamos com Covid, tá bem? Boa noite, espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau, gente, boa noite.